Eu gostaria de cumprimentar a todos, agradecer pelas presenças, né? É uma honra poder estar aqui conversando com vocês. Eu não sou expert nessa temática, né? Na verdade, eu me considero um curioso, né? Um autodidata. E por que eu comecei a me interessar por isso, né? A minha primeira participação não foi nesse Congresso Mundial, nessa Conferência Mundial, mas sim, anteriormente, pesquisando sobre a questão de bioética, encontrei isso casualmente, um dia na literatura, etc., e comecei a me interessar a ver o que é isso, né? É um movimento, na verdade, é um movimento mundial, né? Em busca da integridade em pesquisa, né? Ou seja, eu traduzo isso numa única palavra, honestidade. Honestidade e, diria outra, responsabilidade. E se quisermos acrescentar uma terceira, seria a ética, né? Quer dizer, quem age com honestidade, com responsabilidade, assumindo seus atos, né? E dentro dos princípios éticos, né? Está fazendo uma pesquisa altamente, né, voltada para o que se chama integridade em pesquisa, né? Mas isso começou a me chamar a atenção, né, para isso, e, na verdade, eu tenho a honra de dizer isso, que acho eu, não sei se outras disciplinas da pós-graduação da nossa universidade têm essa disciplina. Mas eu agradeço aos meus pares que aceitaram, à época, colocar essa disciplina que nós denominamos de bioética e integridade em pesquisa. Né? O foco é a educação, né? O foco é chamar a atenção, é o que eu vou tentar fazer hoje, né? Chamar a atenção para essa questão do processo educacional para uma pesquisa e um comportamento ético, né, do ponto de vista de desenvolvimento científico, na pesquisa científica, né? Então, nós não vamos falar aqui, discutir diretrizes, princípios, né? Isso, me considero muito mais um provocador, né, um estimulador para que, sobretudo, os jovens, né? Eu acho que a nossa universidade, como toda universidade, né, um dos pilares da sua função, da sua atividade é educacional, né, a educação do jovem, né. Eu estenderia também os professores, que o nosso corpo docente é muito jovem, né, mas, sobretudo, os alunos, sobretudo os estudantes de graduação, de pós-graduação, né, que são os que têm um futuro pela frente, né, que vão desenvolver, certamente, muitas atividades científicas que precisam conhecer um pouco do que está se passando no mundo e no Brasil, né. Então, eu vou começar dessa forma, né, feito esse preâmbulo, a combinação de menos financiamento para a pesquisa básica e o aumento da desconfiança pública na ciência. Temos visto muitos trabalhos, né, da dificuldade que a sociedade como um todo está, a ciência perdendo credibilidade, né? Exatamente por quê? Por fraudes, né? Exatamente por erros voluntários e involuntários, né? E isso está fazendo com que a sociedade perca a credibilidade na ciência. Então, o que está dizendo aqui, né? A dificuldade de financiamento e o aumento da desconfiança da ciência, o retorno aos dias de ouro da reputação ilibada, agora parece apenas um sonho solitário de um sábado à noite. Isso é dito por um especialista nessa área, né, que esteve lá no Rio de Janeiro, né, o Stephen Locke, né, e que nos chama a atenção para isso, ou seja, os fatores que podem estar na base, na origem dessa questão, né? Então, o que eu vou mostrar a vocês segue esse esquema que está aí. Algumas questões conceituais, um pouco de história. Eu gosto muito de história, né? Eu acho que a história é importante para você se situar no problema atual, né? Então, vou fazer um pequeno histórico. A origem desse movimento internacional, que é fraude, né? É uma chamada má conduta em pesquisa, né? As ações de estudantes estrangeiros no Brasil. Lógico que eu vou caminhar, né? Se eu participei desse evento internacional, né? As custas da universidade, né? Já tinha conversado com o Nelson, quando era aqui, nosso pró-reitor aqui, né? Para que tivéssemos aqui essa discussão colocada dentro da universidade. Eu acho que, volto a dizer, a universidade tem a obrigação moral, né, de trazer essa temática para dentro das suas paredes, dentro dos seus muros, e difundir esses conceitos, né? Quais são as causas de má conduta em pesquisa? Eu coloquei ali intencionalmente, porque se falava muito, se fala ainda, né, de que é a pressão que os coordenadores fazem em nós professores, não é verdade? Você tem que publicar, né? Publica, morra, não é isso? Ou senão o conceito do curso vai ser muito ruim do programa, etc. Então tem que publicar. Será que essa é a causa mais frequente das fraudes em ciência, né? Eu vou tentar mostrar um pouco do que eu vi, que eu li, que eu aprendi, né? E, finalmente, não podia deixar de falar uma coisa, perspectivas, conclusões e sugestões pessoais, né, para a instituição, para que possa, se for o caso, implementar alguma coisa. Bom, do ponto de vista conceitual, vamos mostrar isso aqui para vocês, né? Luiz Henrique Lopes dos Santos é um pesquisador brasileiro, ele é coordenador da FAPESP, a Fundação de Apoio à Pesquisa de São Paulo, né? E uma das pessoas que tem trabalhado muito nessa questão da integridade. Ele define isso com dois focos. A expressão integridade, research integrity, vem sendo utilizada para demarcar um campo particular no interior da ética.
Às vezes não se fala ética, né? Essa conferência chama-se Conferência Mundial de Integridade e Pesquisa, porque a palavra ética já está embutida dentro da integridade. Eu, por minha vez, prefiro sempre destacar a questão ética, né? Para reforçar a importância da ética dentro dessa temática, né? Então, é um campo particular no interior da ética, profissional do cientista, entendido como uma esfera total dos deveres éticos, né? E que subdivide em duas partes. Conjunto de deveres, de valores éticos pessoais, que é a bioética, né? Questão da autonomia, da beneficência, da não maleficência, né? Os princípios da integridade física, psicológica, moral dos indivíduos. E o campo da ética profissional, que compreende um conjunto de deveres que se impõe ao cientista, relativo ao avanço da ciência e perante a comunidade científica e a sociedade. Isso é o que esse autor, né, que eu respeito, admiro, porque é uma pessoa íntegra, pessoa que tem uma experiência muito grande, define, né, dá uma ideia do que nós estamos falando de integridade de pesquisa. Ele conclui, as ações do pesquisador que intencionalmente ou por negligência, né, às vezes não é só má fé, às vezes é falta de orientação, falta de capacidade, falta de condição de fazer uma pesquisa. Mas que contrariam esse pressuposto constituem condutas eticamente inadequadas do ponto de vista da integridade da pesquisa. Então eu resumo aquelas 3 palavras que para mim são palavras-chave dessa temática. Ética, integridade, né, honestidade e responsabilidade. Eu não sou o primeiro a falar sobre essa temática aqui na UNOESC, né, que é a doutora Rosemary Shinkai. Ela é professora da PUC do Rio Grande do Sul e uma das pessoas no Brasil, ela é dentro da área da odontologia, que vem trabalhando com essa questão no Brasil há muitos anos, desde os primórdios, né? Então ela esteve aqui, ela esteve em 2012 fazendo uma palestra de um CIEP, né? E essa foi um slide, eu mostro alguns slides que ela nos apresentou na época, né? Em que ela faz essa dicotomia, então, né? A definição da conduta responsável na pesquisa, a ética na pesquisa e a integridade na pesquisa, né? Comportamento da pesquisa sob a perspectiva dos princípios morais, né, de vida. E a integridade e comportamento da pesquisa sobre a questão dos padrões profissionais, ou seja, da capacidade técnica de desenvolver a ciência, né? Você tem que estar habilitado, capacitado, né, para fazer a pesquisa, né? Quero apenas chamar a atenção aqui dessa cadeia de interesse. Lembrar que isto, nós estamos falando de integridade do ponto de vista do pesquisador. Mas não é só isso, né? Quando se fala em pesquisa, eu digo aos meus alunos, se você faz um TCC e não publica, isso não é pesquisa. Isso para mim não é pesquisa. A pesquisa é você submeter aos pares a crítica daquilo que você está fazendo. Tornar aquilo reprodutível. Isso não é pesquisa. A pesquisa que não é publicada não é pesquisa. E a publicação envolve outros interesses, envolve uma cadeia de interesses. Temos lá os pesquisadores, alunos, a equipe de pesquisa, voluntários, financiadores, patrocinadores, editores e revisores. Então, esse elenco, quando nós estamos falando de integridade de pesquisa, não é só do pesquisador em si, mas também da outra ponta, dos interesses que ocorrem do ponto de vista das publicações, das revisões dos artigos, né? Enfim, tudo isso faz parte de um processo difícil, né? Difícil para você ter em conduta. Essa professora Rosemary, esse é um slide que ela apresentou aqui na época, né? A má conduta, né? As definições são má conduta em pesquisa, conduta em publicação, né? Vejo que essa cadeia está colocada aqui, né? Essa cadeia de interesse. Fabricação de dados. Parece incrível, né? Mas hoje em dia vem se descobrindo muita pesquisa no mundo em que os dados são fabricados. São falsos, inexistem, né? Eu vou mostrar alguns, e certamente os senhores conhecem muitos outros exemplos, né? A outra que é a falsificação. Você omitir informação, né? Você inventar coisas, né? Desprezar dados que foram negativos, não, vou só usar os dados positivos, né? Esse tipo de situação. E a pesquisa não ética. É aquela pesquisa, vamos aí o nosso comitê de ética em pesquisa, em que você não tem autorização do paciente, o paciente não está informado, o indivíduo não sabe o que vai ser feito, né? Você não respeita os princípios éticos numa pesquisa em seres humanos, né? Esses são os exemplos. E a má conduta da publicação, o plágio. Sem dúvida, esse é disparado, né? A questão mais séria, eu diria, no mundo, no nosso país, sem dúvida, né? Nas nossas universidades, sem dúvida, né? Aliás, uma das coisas que me estimulou, né, a me interessar por essa temática, não só o que eu comecei a aprender e ver, né, mas foi o que ocorreu com um aluno meu, né, em que damos um trabalho para ele, o seu bom amigo deve estar lembrado disso, né, ele faltou uma prova, se não me engano, para não prejudicar, disse, não, então você faz um trabalho, deu um tema lá para ele fazer uma pesquisa,
2 dias depois me entrega o trabalho pronto. Que rápido, legal, bacana, tá bom. Fui, dei o artigo, não foi dele, né? Conheci o aluno, não foi ele que escreveu isso, né? Aí fomos rastrear no Google, né? Fácil. Estava lá o trabalho na íntegra, né? Nem uma vírgula trocou, né? Nem uma vírgula, né? Entendeu? Eu chamei o rapaz, realmente, eu tive que fazer porque não tive tempo, né? Copiei e colei, né? Óbvio que ele teve 0, essa coisa toda. Mas isso me chamou a atenção, sabe? Porque outros fatos ocorrem que o plágio, às vezes, não é de má fé. Esse casal não foi de má fé total, né? Mas, às vezes, não é com má fé, é a falta de informação. O jovem não tem informação, não sabe como proceder. Eu tive uma ideia de um autor, mas já vi, o cara já morreu, né? Então não preciso respeitar, colocar o nome dele, porque ele já morreu, né? Não é verdade? Então, às vezes, é falta de educação, falta de orientação, de conhecimento das pessoas jovens, né? Para não cometer isso do plágio, né? Tá bem? Outras má condutas, relato de viés ou seletivo, autoria duvidosa, né? Publicação redundante, né? É você ter um trabalho que você, aquilo que você já pesquisou, faz 2, 3 publicações, praticamente com as mesmas informações, né? Má conduta do revisor, está na outra ponta, né? Está na outra ponta. Os revisores, às vezes, não sabem quem são os autores, né? Quando recebemos artigos para avaliar, nós não sabemos, os nomes não vêm junto dos autores. Mas se você conhece a instituição, você conhece o tema, você deduz, né? Muitas vezes você sabe quem é o autor, né? Embora não esteja escrito, né? Então isso surge de conflitos de interesse, claro, né? Às vezes pessoais, não é verdade? Pô, conheço o cara meu concorrente, né? Algo desse nível, não é verdade? Isso na desonestidade acaba acontecendo, né? São abuso de posição privilegiada, né? Eu sou chefe de departamento, eu tenho que estar sempre nesse trabalho, né? Eu não posso ficar de fora, mesmo sem nunca ter participado. Enfim, são várias, né? São vários momentos nessas fases todas em que isso está presente, né? A pessoa Shinkai apresentou isso aqui: motivo para incentivo à conduta e ao mau comportamento, né? Falta de conhecimento sobre integridade ética em pesquisa e publicação, desconhecimento total, né? Eu já vi colegas, não aqui, na outra universidade, que mandavam o trabalho para 2, 3 revistas ao mesmo tempo, simultaneamente. O que não é ético fazer isso. Não é correto, né? Tá certo? Então, às vezes, o desconhecimento é que leva a esses erros. Eu vi um trabalho sobre malária, vacina de malária, que tem cerca de 80 autores no artigo. Imagina como coordenar isso tudo, né? Qual é a ordem dos autores, quem vai ser, quem não vai ser, né? Então, essa questão da multidisciplinar, da globalização, leva a isso, né? Aumento da pressão sobre os pesquisadores para publicar. Os coordenadores estão sendo, às vezes, crucificados. Pô, você para de pedir para publicar, eu estou fazendo o que eu posso, né? Mas, às vezes, isso acontece por pressões externas, pressões das órgãos de financiamento, né, das agências de avaliação. Mas vamos ver isso no final. Aspecto financeiro, com potencial de comprometimento, né? Enfim, são várias razões que estão aí colocadas para isso. Esse autor, que eu já tinha apresentado no primeiro slide, Stephen Locke, né, fez isso em 98, veja, 88, né? Uma tentativa de classificar as más condutas por ordem de seriedade, né? Começou a fabricação. Realmente, fabricar o dado é o mais grave que existe, né? É o mais grave que existe, é a fabricação. A falsificação, depois vem o plágio, e por aí vai, né? Ou seja, uma série de comportamentos não éticos, né? E não desejáveis. Autor fantasma, né? Autor fantasma, cara que... Eu tive um colega que uma vez botou, acho que fez um trabalho, sabe, um transmissor da doença de Chagas, e botou o nome do orientador, do professor dele do Rio de Janeiro. O cara ficou muito bravo, porque o trabalho estava uma porcaria. Né? Uma foto, um barbeiro todo torto, todo. E o cara, para que isso? Para facilitar a aceitação do seu trabalho numa revista científica, né? O professor fulano de tal é coautor do trabalho, né? E o cara nem sabia do trabalho, nem ideia do que estava se passando, né? Quando ele viu, já estava publicado. Ficou muito bravo com isso, né? Então, essas coisas acontecem, né? Sou convidado para poder participar, né? Enfim. Então, são essas questões que estão aí no dia a dia que, às vezes, nós não nos percebemos, né? Não nos percebemos, né? É verdade? Então, o tema é esse, meus amigos. É plágio, fraude, integridade, a manipulação de dados, né? Que eu vou tentar mostrar um pouco. Então, como eu disse, eu gosto um pouco de história. Isso aqui talvez seja 1916, né? O British Medical Journal, que, né, sabe que é um dos mais prestigiados periódicos científicos na área médica, né?
publicou um artigo escrito por um médico na Primeira Guerra Mundial que tinha descoberto algo que iria substituir o raio-x. Publicou esse artigo, a revista aceitou, né, e foram ver depois era fraude. Não existia nada disso, né? Então, o que parece teria sido essa primeira retratação da revista ocorrida no mundo. É possível que isso tenha sido, foi em 1916 isso, né? Foi condenado, foi preso, né? Enfim, era um americano que servia o exército inglês, né? Não posso deixar de falar dos abusos da Segunda Grande Guerra, né? Os abusos contra a humanidade. Aqui a questão central qual era? Né? A ausência do termo de consentimento, de conhecimento, né, das pessoas sobre o que estava sendo feito. As pessoas eram cobaias humanas, literalmente cobaias, sem saber o que estava acontecendo, né? Para que estava. Mas foram dezenas de experimentos e mortes que ocorreram em função disso, né? Vamos aqui mais perto da Argentina, né? Em 50, depois da guerra, apareceu na Argentina um cientista austríaco, e Juan Perón era o presidente da República, e o cara disse que fabricava uma forma para produzir energia nuclear, né, que não usava urânio enriquecido, usava água, molécula de hidrogênio. O presidente ficou empolgado, entusiasmado com a ideia, né, um cientista europeu, né, criou um projeto e deu um laboratório em Bariloche, localizado bem adequado, né, mas fácil. E depois viu que era tudo enganação, né? E o cara foi preso, porque o austríaco enganou o presidente foi metido a um vexame internacional, né? Isso nos anos 50. Né? Essa é uma revista da área da gastroenterologia, o professor Walter conhece, né? De altíssimo prestígio internacional. Em 77, o editor dessa revista fez uma síntese e verificou que, no período que ele estava, naquele ano que ele estava como editor, né, detectou várias fraudes, plágio, né? Duplicação redundante, né, em alguns artigos. E um deles plagiava, o primeiro caso que ele detectou, né, está ali escrito em vermelho, 75% da discussão era plagiada. E mandada para uma revista no padrão dessa que é uma revista americana, né, da publicação redundante, né, enfim. Então, um deles ali, aquele último, o quarto caso, né, era de um autor que parecia que nem sabia do artigo, não sabia de nada, né? Parece aquele caso que eu contei, né? Ou seja, o autor foi colocado para tentar aceitar o artigo pela revista, né? Ser aceita, e ele não estava a par de nada, não sabia de nada. Eu quero mostrar com esse exemplo negativo, né? O dano para a sociedade. Essa repercussão não é só questão de você ter um indivíduo que age de má fé, né, que falsifica, que copia, né, é pensar no reflexo disso. E esse aqui ilustra muito bem essa situação. Esse cidadão, um cientista inglês, em 97, 98, publicou um artigo em revista científica de excelente padrão, creio que aqui foi no Lancet, se não me engano. Não, British Medical Journal, está ali. Dizendo o quê? Que a vacina tríplice, MMR, né, sarampo, difteria e cachumba, levava ao autismo nas crianças. Ora, o que acontece? As pessoas deixaram de vacinar seus filhos. Deixaram de vacinar, vendo isso aí certamente a imprensa divulgou do autismo. E foi se ver, era tudo mentira. Não tinha nenhum fato verdadeiro nessa história. Vários tentou se repetir, nunca se conseguiu repetir. Esse indivíduo foi preso, a revista fez uma retratação, está vendo ali? O artigo dele foi retratado, ou seja, tornado nulo aquele artigo, né? Tornado nulo. Então, eu vejo o reflexo negativo para a sociedade de uma falsificação numa pesquisa científica, né? Que dá reflexos extremamente negativos, né? Talvez o mais famoso caso de fraude em pesquisa foi esse que aí está. Em 1912, alguém na Inglaterra, e também foi na Inglaterra, uma cidade chamada Piltdown, teria encontrado um maxilar que seria o elo, a ligação, né? Que o Darwin sempre procurava, né? A criatura intermediária entre o macaco e o homem. Isso foi aceito naquela época. Foi aceito naquela época. Né? Até que em 53 descobriu-se que esse crânio, na verdade, era um maxilar encaixado, né? Um material lá que não tinha nada a ver, né? Não era nada verdadeiro, não era nada verdadeiro. Foi, talvez, pensa-se até hoje, um dos casos mais famosos de escândalos de fraude na história, pelo conteúdo, pelo que representava, né? O que o mundo inteiro queria buscar, só queria saber. Que deu elo perdido, né? Entre o macaco e o ser humano. Né? Não posso deixar de falar do Tuskegee, né? Porque ele é emblemático.
esse estudo de sífilis feito nos Estados Unidos, na comunidade negra do Alabama, em que as pessoas não foram tratadas de sífilis. Muito bem, em 1932 não existia tratamento, não é, para sífilis, mas não é essa a questão. A questão é que os indivíduos foram submetidos a um acompanhamento para saber a história natural da sífilis, né? Eram 400 negros, aliás, o Alabama toda naquela época era todo negro, né? E as pessoas então não sabiam o que estava se passando, ou seja, não tinha consentimento, não tinha autorização e sequer sabiam disso, né? Há um filme que eu recomendo, se alguém tiver interesse, sobre essa história. E livro, eu tenho o livro da autora que revelou isso para o mundo, né? Que o filme chama-se Miss Everbodies, que conta a história da enfermeira, o personagem título é uma enfermeira que acompanhava o médico nessa pesquisa, que foi financiada pelo governo americano, pela NIH, né? E o problema é que quando chegou em 42, se não me engano, que surgiu a penicilina, né? Não trataram ninguém. Continuaram até 72 sem nenhum tratamento dessas pessoas. Ou seja, as pessoas foram exploradas, foram mentidas para elas, enganaram. E essa enfermeira, ela percebeu isso. Só que, como esses negros não tinham nenhuma atenção à saúde, nada acontecia para eles de bem, eles levavam pelo menos algo para atenção à saúde. Davam vitaminas, davam não sei o que, e isso começou a achar que estava fazendo um bem para essa população, né? Que eram tão desprotegidas. Então, esse caso ficou na história porque pensava, bom, somente as atrocidades da Segunda Guerra, nos campos de concentração que ocorriam, mas não. Fora de lá também essas coisas ocorriam, né? Então, esse aqui é um exemplo muito ilustrativo para quem trabalha, quem gosta da ética, quem pesquisa seres humanos, né? E que ilustra muito bem esse fato, né? Mais recente foi comunicado ao mundo também da mesma situação semelhante na Guatemala, com a mesma equipe médica. A mesma equipe médica daquele estudo anterior também atuou na Guatemala, em que infectava voluntários, quer dizer, entre aspas, presidiários, pessoas pobres, né? Sem saber o que estava se passando, também infectavam para agentes da sífilis, da gonorreia e de outras doenças sexualmente transmissíveis, né? A ponto de que a secretária americana, Hillary Clinton, veio a público. Isso não tem muito tempo, talvez 2 anos, 3 anos, né? Pedir desculpas às famílias do guatemaltecos, né, pelo que foi feito, etc. Né? Aquele estudo anterior, Bill Clinton também veio, do Tusk, que quando foi denunciado pela imprensa, né, Bill Clinton era o presidente americano. Ele veio a público pedir desculpas, ele levou a Casa Branca, isso passou na televisão, né, levou alguns pretos negros à Casa Branca para pedir desculpa pelo que foi feito, com dinheiro americano, pesquisa americana. Esse é outro exemplo clássico também da literatura que mostrava essas fraudes na Coreia do Sul, né? Esse cidadão, um cientista, fraudou, né? Disse que tinha detectado células de tronco derivado de clone de pacientes. Então, esse artigo foi publicado. Veja, essas fraudes, perceba uma coisa, né? Elas eram publicadas em revistas de grande padrão internacional. Science, no Nature, no Lancet, no British Medical Journal, né? Que aceitavam essas pesquisas fraudulentas, sem saber que isso estava ocorrendo, né? Então, esse cidadão foi descoberto depois, que era tudo fraude, né? Ele quis fazer para ter prestígio, para receber recursos para financiamento, né? Foi depois de ele estar... Hoje ele faz clone de cachorro. E, segundo eu li recentemente, está riquíssimo, fazendo clone de cachorro no mundo. Na Alemanha, né? A estrada para uma fraude, né, começa com um único passo, né, o primeiro passo, né? É o que diz essa frase ali, né? Basta começar, você vai embora, né? Então, na Alemanha, esse estudo também ficou muito famoso, um cientista, um psicólogo social, né, que fraudou dezenas de trabalhos. Vários trabalhos foram fraudados, né? Inventava teoria, aplicava tudo, e as revistas publicavam, né? Então, isso fez com que... Isso foi recente, 2011, né? Isso fez com que a Alemanha passasse a ter mais rigor, né, mais rigor nos seus trabalhos científicos, ou seja, passou a adotar mais a conduta da integridade, ou seja, dos princípios dessas questões éticas, né, internamente. E veja, comissões internas constataram que os alunos que se tornaram políticos tinham plagiado. Não sei o que quer dizer isso, quer dizer, se aqueles que já não eram bem honestos, totalmente honestos, foram os que mais plagiaram seus trabalhos, né? E a parte de baixo mostra o quê? Que passaram a exigir que todas as teses de doutoramento entreguem uma cópia eletrônica para ajudar
naquele rastreamento do software, né, de detecção de plágio. Né? Veja que ponto chegou, né? Porque essas pesquisas, essas fraudes, não são as únicas, né? Eu estou só fazendo uma síntese, né? Tá bem? Para que eles mostrem realmente se foi plagiado ou não foi plagiado. E hoje em dia é muito fácil você detectar, né? Tem plágio, a nossa própria universidade tem, eu não sei como está atualmente, mas os alunos da primeira turma tiveram uma exposição com o professor de Chancheré, né? Com software, etc., para detecção de plágio, porque está se tornando necessário isso, né? Um cientista dinamarquês, né? Que falsificou 15 artigos, né? 15 artigos no seu... Aqui no Japão, esse aí foi recordista, um anestesista, professor Walter. Fabricou 172 artigos ao longo da sua vida acadêmica. Né? E essas coisas foram detectadas posteriormente. Né? Esse aqui é o primeiro-ministro da Romênia, acusado de plagiarismo. Né? Eu creio que foi numa tese, né? Na sua tese de PhD em 2003. Né? Eu tenho uma colega da USP, a Vilma acho que conhece, ela recebeu uma tese de Portugal, na área da saúde coletiva, e ela foi ver a tese, parte extensa da discussão dela era da tese da própria... qual é o nome dela? Não era Lisa, da USP, esqueci o nome dela agora. Mas, enfim, a tese da USP, foi mandada para ela. Entendeu? Ela comunicou isso à reitoria da Universidade do Porto, e o indivíduo perdeu o título de doutor. Porque foi demonstrado que foi plagiado, parte daquilo foi plagiado, quer dizer, não foi criado pelo autor, né? Isso é roubar a ideia de alguém e não dizer, eu roubou do professor, não digo que foi ele que escritou, não, eu atribuo a mim, né? Isso é plágio, né? E não parou aí, na Hungria também, presidente da Hungria. Então, vem ao encontro aquilo que disse na Alemanha, né? Os plagiadores maiores foram os políticos, né? Políticos relacionados, né? Nada é por acaso, está ali, né? Tá bem? Também nossa tese de doutorado, tem muitos outros que eu não estou citando, porque não... Né? Isso aqui é de hoje, ó. Se perceberem a data, é 8 de julho de 2015. Eu recebo aquele Medscape, Medical News, com uma síntese muito interessante. Síntese de várias áreas clínicas, da minha área de infectologia, né? Uma atualização. Eles não fazem... É difícil você ter o texto completo. Mas faz o resumo e dá uma referência, né? Então, eu imprimi isso hoje de manhã, quando eu recebi isso aqui, abri lá, fui ver. HIV vacina, pesquisa para vacina, e o cidadão foi preso pela justiça americana a 57 meses de prisão por fraude. Era vacina para HIV. Viu, professor Geis? Ele falsificava estudo em coelho, dizia que estava produzindo anticorpo que protegia contra a infecção pelo HIV no coelho. E viram que era tudo fraude. Não vou ler isso tudo aí, evidentemente. Mas, enfim, o cara foi preso, né? Teve que devolver 7,2 milhões de dólares que ele recebeu do NIH. E a justiça disse, esse é um exemplo, ele vai ser preso para ser exemplo para os demais, né? E que aqui se prende indivíduo, que se rouba, vai ser preso. Né? Vai ser preso. Isso é de agora, meu filho, gente, 2015. Né? Isso é o quê? Da Iowa State University, né? Tá bem? Então essas coisas não pertencem ao passado, né? Não estão só nos campos de concentração, estão nos dias de hoje. Então esse é o objetivo. Né? Essa é uma pesquisa feita de grande valor, né? Feita em 2009, Danielle Fanelli, uma pesquisadora muito famosa, hoje está na Stanford University, né? Estados Unidos, em que ela fez, não vou entrar na metodologia, mas ela concluiu o quê? Que quase 2% dos pesquisadores entrevistados responderam que, vejam só, que eu falsifiquei algum dado na minha vida acadêmica. Falsifiquei, né? Olha lá. Admitiu que fabricou, falsificou, modificou dados e resultados pelo menos uma vez. 2%. Vamos colocar isso no mundo, né? Para você ver o que representa isso. Isso que tiveram a coragem de dizer, claro que não foram identificados, né? Mas tiveram a coragem de dizer, eu errei, eu falsifiquei, eu fabriquei, eu modifiquei dados. O que ele continua dizendo, essa pesquisadora? Né? E um terço, 33,7%, admitiram outras questões que também interferiram na minha pesquisa. Né? Não tive uma condição adequada, eu omiti algum dado, eu não tive um controle adequado da minha metodologia, algo desse tipo. Né? Ou seja, um terço admitiu ter algum problema relacionado a isso. E mais, nesse mesmo questionário, nessa mesma pesquisa, as pessoas admitiram que os seus colegas
né? Isso foi um percentual de 14%. Acho que 14% tem, ou seja, um percentual bem maior, né? Que eu acho que 14% dos meus colegas também falsificam, também fraudam, também têm má conduta, né? É verdade? E 72% que, por outras razões, né, são capazes de fabricar esses dados, né? Ou seja, isso está aí no dia a dia, né? Essas questões de falsificação, de modificação, de fraude, né? Ou seja, de má conduta, né? Está realmente presente. E eles estimam que isso não é a ponta do iceberg, na verdade, né? Que essas questões de fraude devem ser muito mais intensas do que se imagina. Eu quero mostrar aqui as retratações, ou seja, o que ocorre nas revistas científicas, né? Veja a curva, não preciso traduzir, né, ao longo dos anos, né, como aumentou as retratações, ou seja, de falhas que foram detectadas, né, de fraudes que foram detectadas pelo autor ou pela própria revista, né, né, mostrando que isso vem crescendo de uma forma assustadora, né. Então, a questão central, esse é um slide que eu uso nas aulas de ética com os alunos, né, a respeito do plágio na era digital, né, para chamar a atenção para isso, né. E esse tema está no mundo, né? A revista Time, alguns anos atrás, publicou essa. A ciência está sob suspeita, né? Está sob observação, porque se perde a credibilidade, né, que fica para as pesquisas científicas, né? Há poucos dias eu aprendi sobre isso, não conhecia, né? O Geiso, que gosta muito dessas coisas, talvez seja interessante, né? Um cidadão pesquisador idealizou uma lista, né, de periódicos que não têm credibilidade, ou seja, que tem um potencial possível ou provável a questões éticas na aceitação de trabalhos, das revistas de open access, de acesso livre, né? Ele relaciona lá, são centenas de periódicos que estão lá relacionados, né? Com essas, claro, que não se está acusando diretamente ninguém, olha, são todos fraudulentos, não é isso, né? Mas pelas características que ele detecta nesse periódico, né, ele classificou dessa forma, né? E eu citei 2 ali. Por que eu citei 2? Porque eu me vi nessa situação. Ou seja, especialidade dos revisores convidados não coincide com os trabalhos enviados. Isso esse autor diz, olha, isso é um fator negativo para a revista. Claro que é, né? Eu às vezes recebo, eu comentei no início, quer dizer, recebo para fazer a avaliação de um artigo, uma área completamente fora da minha. Eu devolvo, eu não vou avaliar um artigo que não é da minha área, né? Eu devolvo para a revista. Isso já aconteceu mais de uma vez. E é um dos critérios que ele coloca como negativo, né? Como provável, potencial de má conduta, né? E o segundo também, o editor envia excessivos e-mails para solicitar manuscritos. Olha, toda semana na minha caixa de e-mail tem lá, a revista que eu nem sei que área ali é. Vou abrir para ver por curiosidade, não tem nada a ver com essa área, eu nunca publiquei, não é da minha área de pesquisa acadêmica, né? Mas manda e-mail insistindo, manda artigo, né? Tá aberto? E outra é para você participar em conselhos editoriais, né? Também são coisas que acontecem de forma frequente. Então, são critérios negativos. Muito bem. Acho que isso é só para mostrar alguns exemplos. Certamente os senhores conhecem muitos outros, né? Do porquê essa temática da integridade precisa ser abordada e tratada dentro da universidade, né? Sobretudo com relação aos alunos, né, de graduação, pós-graduação e também os pesquisadores, né? Muito bem, agora vamos entrar na parte do movimento internacional. Como é que isso começou, né? Começou em 2007, foi aqui que comecei a ter alguma informação sobre essa temática, né? Em Portugal. A primeira conferência sobre integridade de pesquisa foi em 2007 em Portugal. Depois tivemos uma segunda conferência 3 anos depois, onde já participaram 340 pessoas, com 51 países, né? A coisa começou crescendo, porque estão vendo a importância desse tema, né? Onde se estabeleceram alguns princípios, né? Honestidade está lá em primeiro lugar, né? A responsabilidade, respeito, né? Boa gestão. Eu não vou abordar isso tudo, claro, por falta de tempo, mas estimulo que os senhores tenham esse material, vou disponibilizar para o senhor Giovanni, viu? As diretrizes internacionais são várias, né? Várias. Eu destaco ali do Comitê de Publicações Éticas, né? A COP, né? Onde tem riquíssimo material, vasto material sobre isso, né? Para que as pessoas se sintam estimuladas. A Europa criou critérios também para isso, né? Enfim. A próxima conferência, a terceira conferência é essa aí, foi no Canadá em 2013. Foi realizada no Canadá. A quarta foi essa aí que eu estive, então, representando a UNOESC, onde participaram cerca de 500 pessoas, um pouco menos de 500 pessoas, a maior parte alunos de pós-graduação, né? Na verdade, eu acho que aquela mensagem que a CAPES mandou, estimulando, a CAPES participou ativamente,
Aquele que assinalei de seta maior ali é o presidente da CAPES, atual, Paulo Nobre, né? Estava lá. E aquela senhora de seta menor, talvez seja a brasileira que mais tem trabalhado nessa questão da integridade e sido responsável por trazer esse encontro nacional, essa conferência internacional para o Brasil. Chama-se Sônia Vasconcelos. É uma professora da Federal do Rio de Janeiro e ela foi presidente do Congresso, enfim, é uma pessoa que tem tido um destaque. Talvez fosse a pessoa para convidá-la a vir aqui um dia, né, para essa temática. Né. E lá o que se tratou? Dessas questões gerais, do financiamento, dos autores, dos revisores. Né? Volto a dizer, é uma linha de conflito de interesses, né? Várias áreas, vários setores de atuação. Né? Não é só não é só da realização da pesquisa, mas também da publicação da pesquisa científica. O próximo será na Holanda. Daqui a 2 anos será na Holanda. Então, meus amigos, a questão é essa, a integridade, a honestidade, né? Dentro desse princípio, né? Da ética, né? Da responsabilidade. Né? A Europa tem código de conduta para pesquisa, integridade em pesquisa, enfim, essas coisas estão no mundo. Né? Isso aqui é da Inglaterra, né? Um código para a prática sobre pesquisa. O que é que ela faz? Na verdade, tudo, a maior parte é processo educacional. Né? É processo educacional. E no Brasil não poderia ser diferente. Né? Nós estamos vivendo uma fase que eu digo é educacional, é informar as pessoas, educá-las para que não cometam deslizes e má conduta em pesquisa. Né? Esse movimento mundial está crescendo. Né? Isso aqui que eu tento mostrar é o Conselho Global de Pesquisa, criado por agências de fomento de 50 países. 50 países se reúnem e criaram esse GRC, né, sigla em inglês, né, com essas questões aí, coloquei avaliação por especialistas, né, para você avaliar artigos, financiamento de pesquisa, né, a transparência, a imparcialidade, a adequação, a confidencialidade, a integridade e consideração ética. Né. Então, isso tudo está fazendo parte desse contexto mundial, né? Esse contexto mundial, não só dos editores das revistas, como também dos financiadores. Né? Os financiadores estão também alertados, estão buscando. Né? Essa é uma foto desse encontro desse ano, 2015, no Japão. Né? Veja a quantidade de pesquisadores representando as agências de fomento no mundo inteiro. Né? Ou seja, é um movimento que está crescendo realmente. Muito bem, chegamos ao Brasil. Né? Posso dizer a vocês o seguinte: o Brasil, em termos de América Latina, ele é líder, inquestionável. Né? Do ponto de vista desse tema, integridade de pesquisa, ética e integridade de pesquisa, não se encontra quase nada em outros países da América Latina. Então, o Brasil está realmente disparado na frente do ponto de vista de inserções, do ponto de vista até de trazer uma conferência mundial. Né? Certamente, essas conferências não vão para um país em que não há receptividade, não há acolhida, né? Não tem ninguém trabalhando nessa área. Né? Então, nós temos um grupo de pessoas ligadas, sobretudo, à Federal do Rio de Janeiro, à PUC do Rio Grande do Sul, São Paulo, poucas pessoas, né? Minas Gerais, que participam desse evento. Enfim, então nós temos uma liderança, né? Uma liderança que é interessante, né? E por isso precisamos difundir. Isso não é por acaso. Né? Se o Brasil hoje está interessado em discutir esse tema de integridade, é porque está aumentando a sua produção científica. Né? Esse slide não é tão atualizado, vai ser até 2009, se não me engano, mas uma curva ascendente. Né? Percebe-se ali que as publicações, não vamos entrar do ponto de mérito da qualidade, né? Mas tem havido um avanço do ponto de vista do desenvolvimento da ciência no Brasil como um todo, né? Em várias áreas. Né? A área biomédica, por exemplo, ultrapassou a física. Durante muitos anos, a física que era líder absoluta na publicação, no número de trabalhos publicados, né? Internacionais. Então, isso está crescendo bastante interessante. E que iniciativas o Brasil teve, né, para difundir o tema da ética e integridade? Esse evento que está, BRISP, que foi o primeiro, que foi realizado, digamos, não era presencial, um grupo inicial de pesquisa, de pesquisadores do Rio de Janeiro, de algumas poucas universidades, né, que começaram a desenvolver essa em 2010, chama-se BRISP, né, Brasília Meeting on Research, Integrity Science and Publication Ethics. Né. Esse foi o primeiro em 2010, depois veio o segundo em 2012. Né. Eu não participei de nenhum desses eventos, elas na verdade não eram presenciais, veja Rio, São Paulo, Porto Alegre, né. Foi o objetivo, e veja como já tem o suporte financeiro, né, para isso, né, universidades, instituições de pesquisa, CNPq, né. Fruto desse movimento é que surgiu, então, a primeira vez na história em que o CNPq se manifestou com relação a isso. Criou um comitê de ética e integridade em pesquisa.
Eu me lembro quando eu vi isso a primeira vez, eu fiquei eufórico, porque é a primeira vez que o CNPq faz algo dessa natureza, né? Que é uma declaração, umas diretrizes voltadas para alertar os pesquisadores, né, sobre a conduta ética e íntegra na pesquisa científica. Então, esse comitê tem por objetivo, tentamos levar membros desse comitê lá em Florianópolis, no Congresso de Bioética em 2013, não conseguimos, infelizmente, né? Se ele não morreu, está quase morto, infelizmente, né? Porque não tem produzido quase nada, do ponto de vista de efetividade e ação, não tem havido assim uma resposta. Fizeram lá, está no site dele, vocês podem obter isso lá, né? Veja, ele é instado a manifestar sobre a denúncia de fraude em publicações científicas. Esse grupo de pesquisadores envolvidos, esses dois BRISP, né, começaram a pressionar o CNPq e a FAPESP para isso, né? E aí acabou, a CNPq acabou criando essa comissão, né, constituída por isso em 2011. Né? Essa comissão fez um relatório, e esse relatório, então, consta as diretrizes. As pessoas podem ter acesso fácil no site do CNPq sobre essas diretrizes, que eu recomendo fortemente que leiam. Mas a chave central dessa ação de CNPq aí estão ações preventivas e educativas. É a ênfase que tem que ser essa, né? A ênfase é essa, ação preventiva e educativa, né? Então, deve estimular disciplinas que conteúdo ético e de integridade precisam ser oferecidos nos cursos de pós-graduação e de graduação. Eu nunca vi o CNPq tomar nenhuma iniciativa de oferecer isso, né? A verdade é que essa comissão, as diretrizes estão estabelecidas, tipo assim, agora sigam, né? Mas não houve nenhuma ação efetiva concreta dessa. E outro lado da moeda, né, dessa ação é a atitude corretiva e punitiva, que não é o que eu estou propondo, né? Mas a CNPq tem, inclusive, essa questão de... É muito complicado isso, mas recomenda uma comissão permanente pelo Conselho Deliberativo para penalizar, punir aqueles casos em que as fraudes foram detectadas. A Fiocruz criou uma comissão. A Fiocruz é uma das institutos de pesquisa que criou uma comissão para detectar isso. E, recentemente, nesse Congresso Mundial, eu encontrei um dos responsáveis por essa comissão e disse, olha, Bruno, está parada, porque gerou atritos internos em função de questões de fraude, sabe como é? Interpretação duvidosa, não é bem assim, né? Isso, então, gerou um stop dessa comissão temporária, né? Mas, enfim, o que eu quero chamar a atenção é a primeira parte, né? As ações preventivas e educativas, que é o que eu estou propondo e que eu espero tenha êxito. A FAPESP, que é a maior financiadora de pesquisa de São Paulo, né? A Fundação de Apoio à Pesquisa de São Paulo, que publicou também, simultaneamente com o CNPq, né, esse Código de Boas Práticas Científicas, que é mais ou menos na mesma linha do CNPq. Aqui mais voltado para os projetos de pesquisa, mais voltado para a elaboração de projetos e avaliação de projetos de pesquisa, já que é também uma agência de fomento. Em que o foco também está lá embaixo, educação e prevenção, investigação, sanções justas e rigorosas, né? A mesma linha do CNPq que nós vimos há pouco, tá bem? Então, são os dois órgãos de pesquisa no Brasil. A Academia Brasileira de Ciências também se manifestou sobre isso, também tem lá seu código de conduta, que não é muito diferente dos demais, né? Quero mostrar com isso que as coisas estão crescendo, né? Estão num crescendo, né? O fórum, tivemos em 2013, no Rio, o Fórum Mundial de Ciência, né? O Fórum Mundial de Ciência, em que esse assunto foi tratado, e Paulo Beirão, que cito ali, preside esse comitê do CNPq. É um pesquisador da Unicamp, se não me falha a memória, e que preside, participou desse fórum, né, desse fórum mundial, enfim, que também essa temática está lá embaixo, linha de ações educativas de boas práticas na ciência, né? Tá bem? Além desses dois eventos, também tivemos esse evento chamado COP, do Comitê de Publicações Éticas, o primeiro seminário na América do Sul, que foi em Florianópolis, eu participei desse evento, né? Foi em 2012, né, em que se tratou muito mais da questão da publicação, né, questões éticas ligadas à publicação, né? Muito bem, falamos de instituições não universitárias. E o que é que nós temos de instituições universitárias no Brasil? Que estão abraçando, que estão aderindo, que estão divulgando isso? Muito pouco, né? Na verdade, muito pouco. As universidades que eu conheço, posso estar equivocado, mas aqui eu tenho acesso à informação, a Federal do Rio de Janeiro, que é onde trabalha a doutora Sônia Vasconcelos, é que mais tem criou uma estrutura própria, criou um escritório, se não me falha a memória, né, para essa temática. Vem estimulando, enfim, já está introduzindo a pós-graduação, tem uma Câmara Técnica de Ética e Pesquisa, que abrange todas as atividades ligadas à pesquisa científica, Comitê de Ética em Humanos, Comitê de Ética para Animais, né, e também a questão da integridade, né. Então, esse é o que nós temos que fazer, introduzir isso para o processo educacional.
A PUC do Rio Grande do Sul, que eu também já destaquei como outra universidade, com a doutora Rosemary, que trabalha lá, né? Hoje ela coordena a área internacional da PUC, e que criou o escritório de ética em pesquisa. Não sei a estrutura dele, não sei como funciona, mas, enfim, tem algo, uma estrutura interna que canaliza e direciona ações internas para essa temática. Estimulando a criação na graduação, estimulando na pós-graduação, enfim, ao corpo docente, né? E abarca esse escritório, né? Veja ali, abarca o Comitê de Ética em Pesquisa e a Comissão de Ética no Uso de Animais. Né? Toda essa temática está vinculada a esse escritório da PUC. Né? Eventos são promovidos, aqui só para ilustrar um exemplo de implementação de ações, né? Isso aqui acho que foi na Fiocruz. Muito bem, e no Brasil a gente conhece uma fraude? Né? Conhecemos, né? Algumas fraudes científicas até bastante importantes. Um professor foi demitido da USP por liderar a pesquisa acusado de plagiar o trabalho. Né? Isso foi publicado na imprensa nacional. Né? Não escondi o nome dele porque está no domínio público. Né? E o que o professor disse na sua defesa? Não sou só eu. Né? Eu estou sendo pago como inocente, mas outros também plagiam da mesma forma e não estão sendo penalizados. É a resposta que dá, né? Ou seja, justificar seu erro, dizendo que outros também fazem o mesmo erro. Né? Copiou figura do estudo. Sim, e olha ali, também foi punida a pesquisadora que perdeu o título de doutora. Né? Perdeu o título de doutora. Isso não é tão incomum, eu já tenho visto vários casos assim de perda do seu título de mestre, de doutor, por causa disso. Esse aqui é um grupo que publicou, foi retratado pelo CVEC, uma editora importante no mundo, né? De 11 artigos que foram fraudados por um grupo de pesquisa no Brasil. Né? Um grupo de química. Né? E veja lá, foi o engenheiro químico Denis Lima Guerra, protagonista do maior caso de fraude que já envolveu pesquisa. Foi demitido em 2014 na Universidade Federal do Mato Grosso. E com ele era orientando do professor da química da Unicamp, orientador, que também foi penalizado. Né? Também foi o Cláudio Airoldi desses nomes. Foram coautor de 11 trabalhos, enfim, todos forjados. Né? Muito bem, vamos caminhando para o finalmente. Né? Eu quero me direcionar agora para a parte realmente que eu tenho chamado a atenção, que é a educação. Né? Esse é um artigo da Eliane Azevedo, é uma geneticista, uma bioeticista, geneticista, né, da Federal da Bahia, e que trabalha muito com essa temática, né, onde ela mostra aquilo que eu venho insistindo. Os programas de iniciação científica, oriundos de fomento, devem ter o compromisso de formar os jovens iniciantes, não apenas em métodos e técnicas de investigação científica. Não é só isso. Né? Não é só você aprender a fazer, a lidar do ponto de vista técnico, né? Mas também em responsabilidade ética e honestidade científica. Né? É canalizar para o bem, né, essas atividades. E o que ela sugere? Conteúdo programado de disciplinas, tanto na graduação como nos cursos de pós-graduação, devem incluir temas sobre a formação moral do pesquisador. O que mais que ela diz? A mesma autora. Os programas de ensino e pesquisa em bioética já existindo constituem o espaço mais apropriado para o início e implementação de reflexões. Isso me deixou satisfeito, porque nós temos no nosso mestrado em Biociência e Saúde uma disciplina que tem essa denominação, Bioética e Integridade em Pesquisa. Né? Então, o foco é esse, é difundir essa mensagem, né? Formá-los a respeito disso, alertá-los para isso. Né? Tá bem? É isso que ele diz. Voltamos ao Luiz Henrique Lopes dos Santos, da FAPESP. Né? Ainda não há universidade ou instituição de pesquisa no estado de São Paulo que tenha criado um órgão interno voltado à promoção da integridade científica. Isso é curioso, me chama a atenção, né? Porque São Paulo sabemos da importância das universidades paulistas, né? Na produção científica, mas parece que essa temática não está ganhando corpo dentro das universidades. Eu conversei com um dos... Depois eu vou mostrar um slide e eu falo sobre isso. Mas isso é curioso, na verdade. Quer dizer, por que São Paulo, que tem uma produção científica enorme, né? Certamente a maior do país, não está aceitando absorver, né? esse problema, essa questão da disseminação dessas informações. Né? Veja o que é que ele diz. Lançamos o código há 3 anos e avaliamos que a resposta das universidades de instituição de pesquisa em relação a elas tem sido um pouco lenta. Isso, na verdade, o mundo está um pouco assim. Mas me chamou a atenção, eu não tenho resposta para isso.
né, de que nesse movimento todo que começou no Brasil, em 2011, né, São Paulo está muito pouco participativo. Né, não tem, a maior parte das pessoas não são de São Paulo, né, não são de instituições de São Paulo. Né. Muito bem. Agora vamos falar de 2 slides ou 3, professor Giovanni, né, a respeito da pressão que nós, professores, sofremos para publicar. Não é? Será que essa pressão aqui induz a erros? Hein, professor Bonamigo? O que você acha? Eu, do ponto de vista pessoal, não acredito nisso. Né? Nunca me senti pressionado, vou falsificar, vou produzir uma má ciência, uma má conduta, porque o professor Giovanni quer que eu publique. Jamais, né? Jamais isso aconteceu. Claro que não é uma questão pessoal. Né? Mas o que é que diz esse artigo aqui, de 2012? Né? Fraude né? Há uma série de razões pelas quais a má conduta e investigação ocorre. Pressão acadêmica, desejo pessoal para a fama. Não pensem vocês que as pessoas não têm vaidade, não querem ver seu nome projetado no mundo, né? Descobrir a vacina da HIV, né? Como esse pesquisador americano fraudou, né? Grosseiramente uma pesquisa experimental de vacina, né? Dinheiro, né? Sem fama tem dinheiro, né? Ciência mal feita. Ciência mal feita é a incapacidade da pessoa de pesquisar. Não é? Pessoa que não sabe fazer pesquisa e que vai fazer pesquisa sem ter a devida formação para isso. Não só ética, mas também técnica. Né? Verdade? Não registra as coisas de forma adequada, não tem as informações suficientes para poder publicar. Ganho financeiro é uma incapacidade de diferenciar o certo do errado. Ou seja, são várias causas, né, que são por trás disso. Isso demonstra a necessidade de um novo sistema de prevenção, investigação e educação para reduzir a má conduta em pesquisa. Onde eu estou me apoiando para insistir nessa questão, nesse tema, né, para a publicação. Isso aí, esse slide não é meu, viu, professor Giovanni? Esse é da professora Rosemary, que esteve aqui há 3 anos atrás. Está lá, a Rosemary Shinkay, está lá a autora desse slide. Não é? Olha... Você me cita, né? Me ajuda, que eu estou morrendo, né? Não é verdade? Esse outro é mais ou menos assim, ó. Tem até um livro, né? Publicar ou perecer. Esse é um jargão muito usado nas pós-graduações no mundo inteiro, né? No mundo inteiro, né? Mas será que isso justifica a má conduta? Eu volto a dizer, o professor Giovanni jamais me impressionou, a professora André, quando coordenador, jamais me impressionaram para isso. A gente sabe as regras, né? Jamais, mas nunca me senti pressionado, certamente os que estão aqui, professores, também jamais tiveram essa pressão, tem que publicar, né? Dá um jeito e publica. Não é assim, né? Não é assim. Né? Viu, professor João? Então, aqui esse artigo mostra o quê? Um pouco dessa pressão, né? Publicações, diz lá embaixo, né? Que um dos temas é essa pressão, né? Poderia ser, talvez, isso é estimativa, isso não tem nada, um estudo feito de uma forma sistemática, né? Mas esse era um consenso, na verdade, um certo consenso sem uma prova específica, né? Sem uma prova que realmente demonstrasse que é a pressão que faz a gente cometer erros. Né? Mas aí surgiu o trabalho desse ano, 2015, está vendo, professor? Daquela professora Daniele Fanelli, aquela pesquisadora americana, né? Embora o nome seja italiano, em que ela demonstrou, não vou entrar na metodologia, mas foi um trabalho extenso de regressão matemática, eu não sei nem o que é isso, né? Se você olha o trabalho dela, tem coisa que eu não consigo entender, que nada que está escrito lá, não é? O desenho que está lá, nada. Mas a conclusão dela é clara, né? De que a pressão por publicar não é a principal razão para as fraudes, não é. Né? Que isso realmente ela demonstrou estatisticamente que não é essa a razão mais importante, né? Era consenso, né, de que a pressão era para publicação, mas foi largamente, né, exaustivamente contradito. Não ocorreu isto. Né? Ela está demonstrando que não é essa a razão, tem outras razões, que não é exatamente a pressão para publicar a causa maior das fraudes. Né? A minha sugestão é um desafio à nossa universidade, que seja a primeira de Santa Catarina. Né? Não estou propondo nenhum tipo de estrutura, né? Isso cabe aos administradores. Né? Mas estou propondo que seja criado algo e que a nossa universidade, digamos assim, saia na frente, né? Que seja capaz de implantar dentro da sua estrutura de graduação e de pós-graduação e de capacitação docente, né? Essas diretrizes, esse material que está. Então, o que é que ele diz mais ainda? O principal papel desses órgãos deverá ser promover uma cultura de integridade científica nas instituições de forma permanente. Esse é o meu objetivo. Né?
Como disse a você, eu não sou expert nisso, né? Sou um curioso, interessado, reconheço a importância do tema, né? E acho que devemos seguir essas orientações que a gente tem, né? Dessas várias pessoas que aqui eu citei, desses vários momentos, desse movimento internacional e do que aqui no Brasil já tem a presença desse movimento de uma forma bastante importante. Não quero amedrontar ninguém, né? Mas existem esses planejadores. Ali temos o copia e cola que foi gerado aqui pela nossa própria universidade, né? Também tem outros hoje. Essa questão está avançando muito, sabe? Então já temos vários livros sobre esse tema, e o Epigeu que eu cito ali, na verdade, é um curso à distância, né? Eu tenho material aqui, não vou mostrar isso aqui agora, porque não é o caso. Mas hoje você faz esses cursos à distância, né? Como evitar o plagiarismo, o plágio, né? Como evitar o plágio. É um curso que faz, não tem detalhes, mas isso é perfeitamente viável para você fazer na sua casa online, né? Tem vários cursos, tem uma instituição americana aqui que faz cursos online, né? No mundo inteiro, né? Quem sabe possamos fazer algo parecido aqui, né? Lá nesse evento na quarta Conferência Mundial, tinham várias empresas divulgando material, né, instrucional, informativo, né, de publicidade sobre esses cursos que são oferecidos no mundo inteiro, né. Nicholas Seneca está lá, é um dos autores daquele livro, né. O que se objetiva é uma tolerância zero, né? Aqui essa ideia foi roubada de Nova York, do tolerância zero, mas eu trago isso para a integridade de pesquisa, né? Não dá para aceitar nada, né? Não tem desculpa. Eu errei aqui, eu fiz ali, né? Não tem isso, né? Se você não está capacitado, não faça, né? Não faça. E ao fazer, procure não só conhecer as técnicas do ponto de vista metodológico, etc., mas também esses itens relativos à sua atitude ética, à sua atitude de integridade na pesquisa científica, né? Plagiarismo é desonestidade, né? É falta de honestidade, né? Isso tem que ser zerado, né? Isso tem que ser zerado, sem piedade, sem piedade. Aqui para ir terminando, a evolução intelectual, da liberdade intelectual, né? Varia conforme o estágio em que cada um de nós está, né? Eu já estou lá numa fase final, não é? Lá como aqui no emérito, não sou emérito, mas estou naquela fase, né? Em que eu pesquiso o que eu quero, né? O professor Giovanni não me cobra nada, o professor André também não me cobrava, né? Mas a gente produz, né? Tá bem? Então você vai, né? Jovem, eu pesquiso o que eu quero, o outro pesquisa aquilo que o professor quer. Vocês estão alunos, estão mais ou menos nessa fase, né? Discute com o professor e diz, olha, minha área de pesquisa é essa, né? Você quer fazer bioética, tudo bem, agora quer estudar doença que nada tem a ver com isso, não é, né? Temos que procurar outro professor, não é verdade? Aquela que pesquisa porque vai fazer um concurso público, né? Tem que correr atrás, vai pesquisar, tem que produzir e tal. Aquele que já não está mais preocupado, né? Está mais preocupado com o comitê do grant que ele vai receber, né? Do dinheiro para pesquisa, não é? E aquele que pesquisa está em paz, né? Finalmente já era, né? Essa é ética, é isso, né, professor Bonamigo? É um desafio, né? É uma reflexão profunda, né? É um conflito de valores. Então, se vocês não tiverem despertado para esses valores, né, possivelmente vão ouvir mais o diabinho do que o anjo que ele está, né? Algumas conclusões que eu quero deixar, e sugestões, né? Ou seja, tema para reflexões pessoais permanentes. Isso não é para hoje, né? Nem só quando estão fazendo sua pós-graduação. Isso é para a vida, né? Sobretudo aqueles que se dedicam a uma vida acadêmica, né? Adotar a recomendação do CNPq, tem 18 ou 20 recomendações sobre isso, né? Ética e integridade em publicações científicas, as normas internacionais, várias normas estão nisso, vocês vão achar isso fácil. A implantação de uma política de integridade na instituição, né? A difusão interna das principais publicações nacionais e internacionais sobre o tema. Acho que isso faz parte, você, né, alertado. O professor Giovanni já colocou na sala de mestrado um cartaz ali que eu trouxe dali, né? Estimulando, alertando, né? Chamando a atenção para isso, né? Coisa pequena, mas que ajuda, né? Inserção do tema nos programas de disciplina de bioética e metodologia científica na graduação. Acho que é fundamental que isso ocorra, né? Não é só na pós-graduação, tem que começar na base, né? Começar lá nos alunos da graduação, né? Abordar os temas nos programas de pós-graduação. Volto a dizer, a nossa disciplina chama-se Bioética e Integridade em Pesquisa, no mestrado em Biociências de Saúde, né? Não é à toa que está ali, né? Está ali para ser exatamente um primeiro fator de estímulo, né? de lembrar, de informar
a respeito dessas temáticas. Eu cito a estrutura interna para coordenar ações e atividades. Eu acho que isso precisaria ter, como a PUC tem, como a Federal do Rio de Janeiro, as duas que eu tenho certeza, as demais não sei, né? Não ser uma estrutura grande, né? Algo que possa ser centralizado no desencadear dessas ações e acompanhar, enfim, né? E a prioridade absoluta na educação de alunos e professores. Acho que esse é o papel da universidade. Nós podemos virar as costas para isso. Isso não é conosco, nós não somos pesquisadores de... Não, somos sim, nós temos muita produção científica na universidade, né? Então eu acho sim que é fundamental, a universidade não pode virar as costas a isso, né? E vem ao encontro do seu papel principal, né? Que é a formação de jovens capazes e eticamente formados. Né? O que eu vejo é isso, né? A formação ética de início precoce, né? Não se faz um cientista do dia para a noite, né? É preciso ter uma escala de atitude, uma escala de experiência, de vivência, né? Para que você seja realmente um cientista, né? E eu acho que todos vocês estão fazendo uma carreira acadêmica, né? Estão seguindo e têm obrigação, né, de estar participando disso. Então, acho que essa é uma formação para o futuro. Tá bem? Era isto. Era isso.